Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Antônio Condino Neto, que é consultor técnico do laboratório do Instituto Jô Clemente. Ele nos fala aí sobre a campanha Junho Lilás. Muito boa tarde já, doutor Antônio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, uma boa tarde, estou à disposição. Pode falar, Carol, pode falar. Vamos lá. Quer dizer, quer que eu comece? Eu começo. Vamos falar o que é o Junho Lilás, né? Explica pra gente e o objetivo dessa campanha. A gente sabe que é importante essas campanhas de meses, né? Vamos falar o que a gente tem agora para o mês de junho. Bem, essa campanha ela refere-se à triagem neonatal para doenças do nascimento, doenças congênitas. Atualmente, é o chamado teste do pezinho, né? Atualmente, o que existe disponível no sistema público e no sistema privado de medicina no Brasil é o teste básico, que inclui 6 doenças. Isso está coberto pelo SUS e isto é obrigatório por lei. E o que nós estamos discutindo na campanha do Junho Lilás este ano é a ampliação do teste neonatal para doenças congênitas. Isso, inclusive, é um pleito já antigo da sociedade civil. Isso já foi discutido algumas vezes aí na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu me lembro claramente que nos últimos anos sempre é um assunto que é levado em pauta. Então, basicamente, o que se propõe é que o número de doenças passe a ser um número aproximadamente de 50. São doenças metabólicas e doenças imunológicas. Dentre as doenças imunológicas, eu queria destacar aquela que é a imunodeficiência grave combinada. É um conjunto de defeitos genéticos, né, que afeta o sistema imunológico e leva àquela doença conhecida como a doença do menino da bolha. Então, é aquele menino que viveu a vida toda isolado, em quarentena, dentro de uma bolha, porque o sistema imunológico dele não funcionava e ele não podia sair. Aqui no Brasil, em parceria com o Instituto Jô Clemente, veja, eu sou um professor da USP, então o nosso laboratório, lá dentro do Instituto de Ciências Biomédicas, em parceria com o Instituto Jô Clemente, implantou o teste para triagem neonatal de imunodeficiências congênitas e já temos 8 anos dessa parceria. O teste está muito bem consolidado. Pudemos encontrar vários casos, felizmente, identificamos essas crianças ao nascimento e essas crianças foram transplantadas e estão curadas. Então, assim, toda doença que é passível para triagem neonatal é aquela doença que nós olhamos para o recém-nascido e ele não chama atenção em nada. Você olha e você acha que a criança é perfeita, mas na verdade ela tem uma doença grave e se não for identificada, essa doença tem uma evolução catastrófica com muitas ocorrências, né, leva a sequelas e pode até levar à morte do primeiro ano de vida. Então, o nosso objetivo estender esse benefício, aumentar o número de doenças triadas, de maneira que essas crianças possam ser encontradas e já tratadas e trazer um grande benefício aí para todos. Doutor, o senhor falou sobre, então, esse pleito de vocês, né, de aumentar o número de doenças detectadas pelo teste do pezinho, como o senhor mencionou aqui para a gente, apenas 6, né, são detectadas, vocês querem ampliar esse número para 50 doenças, e isso ajudaria muito no diagnóstico, né, e também na sobrevida das crianças nesse momento, né, do nascimento. Como você disse, algumas doenças não são detectadas apenas fisicamente, né, a olho, assim. Então, doutor, eu queria que você falasse qual que é a expectativa, como que vocês estão estudando para fazer a ampliação, né, da detecção, porque infelizmente esse teste apenas que detecta 50 doenças é implantado apenas na rede privada, né? Vocês querem implantar no SUS isso também, né? Exato, olha, tem 2 ações coordenadas. Na época, em 2014, por conta da publicação da portaria sobre doenças raras do Ministério da Saúde, então, um grupo de médicos geneticistas e nós, imunologistas, nós nos reunimos lá no Conitec, estabelecemos as propostas dos chamados PCDTs, né, para implantação do diagnóstico e tratamento desse elenco de doenças, e isso passou a tramitar. Eu mesmo fui várias vezes em Brasília, e
Aí foi quando começou a nossa primeira crise política, as coisas ficaram mais lentas e houve a mudança do governo, mas aí também agora veio a pandemia e nós temos mais turbulências políticas. O que eu posso lhe dizer é que, especificamente no estado de São Paulo, existe um movimento dentro da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, existe um grupo de deputados estaduais que já trouxe esse pleito da ampliação do teste da triagem neonatal. E isso foi colocado, foi votado e daí foi vetado pelo Executivo. Então, essa discussão dentro da Assembleia continua em andamento, né? E nós esperamos que isso venha a ser aprovado. Então, tem uma ação coordenada entre o Ministério da Saúde e o governo estadual. Do ponto de vista de medicina complementar, na ANS, a chamada Agência Nacional da Saúde Complementar, veja, essa parte da assistência da saúde engloba de 20% a 25% da população. Isso tramitou de uma maneira mais reta, mais objetiva. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, elas entraram com a solicitação da inclusão desse teste junto aos procedimentos da Associação Médica Brasileira, foi aprovado. Existe um código para esse exame, já na tabela CBHPM, e esse procedimento foi já apresentado e defendido para que ele seja incluído, né, na atual rodada de atualização das tecnologias do rol da ANS. Então, isso já foi discutido antes aí de acontecer a pandemia, e nós devemos ter uma consulta pública e uma aprovação até novembro desse ano. Então, nós temos uma expectativa muito boa que, pelo menos no âmbito da ANS, isso venha a ser já aprovado, ou seja, já daria acesso para 25% da população. E a gente gostaria muito, né, que a Assembleia Legislativa de São Paulo também desse um apoio para esse projeto, porque é um pleito da sociedade civil que já tramita há muito tempo. E, por ocasião da eleição dos deputados, muitos deles assumiram o compromisso de que iriam defender essa causa. Então, é importante continuar essa discussão. Quantas crianças, em média, seriam beneficiadas, doutor? Olha, em São Paulo, nós temos 600 mil nascimentos por ano. No Brasil, são 3 milhões de nascimentos por ano. Então, é esse o número a ser atingido. Dependendo da doença, cada uma tem sua estatística, mas vamos colocar o seguinte, né? Doença rara, ela é rara individualmente, mas quando nós colocamos todo mundo junto, tem muita gente com doença rara. Então, nós temos, por exemplo, as associações de pacientes aqui no Brasil, as chamadas raríssimas, temos a Associação da Casa Hunter, a Associação dos Pacientes com Imunodeficiência. Então, quando juntamos todos, são milhões de pessoas, e essas pessoas, elas precisam ter a assistência da saúde, seja no SUS ou seja no âmbito de particulares e convênios, né? Nós não podemos deixar essas pessoas sem assistência. Qual que é a incidência, doutor, dessas doenças no Brasil e no mundo? Eu vou colocar para você a doença que eu mais trabalho, que é o grupo de imunodeficiências, é em torno de 1 para 10 mil. Então, só no Brasil nós temos 20 mil pessoas com imunodeficiências primárias. Diagnosticados ativos, 5 mil. Então, tem 15 mil pessoas que estão circulando pelo sistema de saúde sem diagnóstico, tendo infecções de repetição, tendo doenças autoimunes, câncer, doenças autoinflamatórias, sem diagnóstico. Isso, além do prejuízo ao cidadão, né, à saúde dele, também traz um gasto altíssimo para o sistema de saúde, porque as pessoas ficam rodando sem destino, sem diagnóstico, sem um tratamento definido, o que custa muito mais caro. Então, o certo é diagnosticar e diagnosticar logo. Especificamente a área de imunodeficiência grave combinada, se a criança ela tem que ser diagnosticada nos primeiros 3 meses de vida e transplantada. Quando transplantada, a criança é curada. Então, ninguém vai ter que pagar mais nenhum tratamento para essa criança. E tem muitas doenças que seguem nessa linha. Então, é importante a identificação precoce.
Doutor, você tocou num ponto bem importante, né? Se gasta muito mais fazendo o tratamento do que com a prevenção. Então, na verdade, eu queria que você explicasse que o sistema de saúde, ele estaria preparado para tratar essas 50 doenças da triagem neonatal? O sistema de saúde, ele já trata, é só uma questão de organizar. A área minha, que é a área de imunodeficiências, eu vou citar um exemplo, onde se transplanta a área de imunodeficiências no Brasil, o principal centro é Curitiba. Em Curitiba, o Hospital das Clínicas, lá da Universidade Federal do Paraná, vem ampliando a estrutura de transplante nos últimos anos, e como nós implantamos esse teste em caráter de pesquisa, e nós identificamos assim, mais de 20 casos, só assim nos últimos 3, 4 anos, eles deram um suporte maravilhoso. Então, receberam todos os pacientes, eles estão preparados e já vêm fazendo isso. O que nós gostaríamos é que isso não fosse só dependente da iniciativa de um grupo de pesquisadores que vão identificar os pacientes. Isso tinha que ser um protocolo oficial para todo mundo encontrar esses pacientes e continuar desenvolvendo outros centros regionais. O Recife é capaz de transplantar. São Paulo também tem transplante. Na área privada, São Paulo faz transplante, né, no âmbito da ANS. Então, existe uma capacidade instalada. Veja, não é nenhuma novidade para nós falar de transplante de medula. Se eu falo para vocês transplante de medula, vocês já começam a vir na cabeça quais são os hospitais de São Paulo que fazem transplante de medula. Tem muitos. Agora, o que a gente precisa fazer é adaptar os protocolos para os pacientes com imunodeficiência primária que são encontrados e serem transplantados com mais agilidade. Então, é uma questão de organização da assistência. Quer dizer, em termos de custo, eu vou comentar para você, esse cálculo foi feito dentro da parte da ANS, né, na rede privada. Um paciente com imunodeficiência grave combinada, se ele diagnosticado e tratado e transplantado no hospital mais caro de São Paulo, ele vai custar em torno de R$1 milhão, transplantado curado. Agora, se esses pacientes, no âmbito da ANS, eles ficam soltos no sistema de saúde, tendo ocorrências interna, UTI, infecção, interna, UTI, infecção, eles vão custar R$4 milhões, ou seja, 4 vezes mais, para chegar no final do primeiro ano de vida e, infelizmente, vir a falecer de infecção. Então, essa coisa, nós temos que melhorar essa estatística no Brasil. Antes de nós iniciarmos esse projeto, a mortalidade para imunodeficiência grave combinada no Brasil era superior a 95%. Ou seja, você receber esse diagnóstico era como uma sentença de morte. Hoje, nós já estamos conseguindo uma sobrevida satisfatória em pelo menos metade dos casos. A gente consegue identificar com um simples projeto de pesquisa. Então, você imagina, se nós organizamos isso e implantamos para todas as doenças, quantas vidas nós vamos salvar? Quer dizer, em um momento de pandemia, é um momento de valorização da vida. É assim que nós temos que pensar. Doutor, falando de valorização da vida, né, essa questão do transplante, ela é muito importante, não só hoje, mas sempre, né? A gente está salvando vidas. Como é que está a logística do transplante aí durante a pandemia? Tem sido afetado aí pela prioridade dos hospitais em relação à Covid-19? O que o senhor pode falar para a gente? Infelizmente, houve uma queda na demanda dos serviços. Veja o quão triste é essa notícia. Nós fizemos levantamentos aqui na nossa região. Existiu uma queda dos serviços, mesmo em âmbito privado e também em âmbito público, porque as pessoas ficam paralisadas em casa, elas não estão levando as crianças para fazer o teste do pezinho. Então, tem criança que, infelizmente, nasceu e ninguém levou no posto de saúde para fazer o teste do pezinho e ninguém também levou a criança para tomar vacina. Então, o programa de vacinação está atrasado e o programa de teste do pezinho está atrasado, mesmo as coberturas básicas. Doutor, então, eu queria que você deixasse esse alerta, né? Esse pedido para os pais dos recém-nascidos e também das crianças que precisam continuar fazendo exames, testes, tratamentos quando a doença já foi diagnosticada e também tomando as vacinas, né?
Sim, é muito importante. Olha, toda criança que nascer, é importante fazer o teste do pezinho, né? Se o hospital oferece esse serviço, então é obrigatório por lei, coberto por lei, faça antes de ir embora para casa. Para aqueles que vão precisar levar no posto de saúde para fazer o teste do pezinho, não pense duas vezes, leve, entre em contato com o posto de saúde, procure se informar sobre o fluxo de atendimento dos pacientes, né? Com certeza os postos se organizam para poder receber os recém-nascidos num fluxo direto que não se misture com as outras pessoas e para fazer esse teste. E também para tomar as vacinas que são preconizadas. Nós não podemos ter falhas na cobertura vacinal. Já basta uma pandemia que nós estamos enfrentando sem controle nenhum, né? Agora você imagina deixar de vacinar as crianças com aquilo que é necessário e começar a ter agora epidemias paralelas de outras doenças que são preveníveis. Então, é muito importante que isso continue. Então, assim, a gente orienta que todos procurem os serviços de saúde, façam um teste do pezinho, tomem suas vacinas, né? Procura conversar com as unidades de saúde para poder levar essa criança em segurança para ser atendida. Tá certo, a gente gostaria de agradecer o doutor Antônio Condino Neto, que é consultor técnico do laboratório do Instituto Jô Clemente. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor, e até uma próxima. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Obrigada.